Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao JCast, o podcast onde a gente vai falar sobre marketing para nutricionistas. Vai ter muito aprendizado nesse podcast, tanto para nutricionistas como para gestores de tráfego, e a gente vai sempre trazer conteúdos para falar sobre esse assunto. E esse é o primeiro episódio do nosso JCast. Eu acho que um tema interessante que eu estava conversando com o Gabriel, que vai ser o meu co-host aqui dos nossos episódios, a gente estava conversando que vai ser muito interessante nesse primeiro episódio, é de contar um pouco da história da JMedias, de contar um pouco da história minha, do João, como um todo, até mesmo para você que está do outro lado da câmera entender quem são esses dois aí que estão falando na frente da câmera e tudo mais. Alguns de vocês podem até conhecer o nosso trabalho dentro de outras plataformas, mas às vezes você está conhecendo a gente aqui dentro do YouTube, então vai ser interessante a gente entrar nesse assunto. E aí eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, porque eu acho que ele vai ter algumas perguntas para poder falar para mim, para a gente bater o papo e entrar dentro desse assunto na parte de marketing para nutricionistas e tudo mais. E aí, galera, como o João falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, muito especial esse dia. Estou aqui realmente para tentar te fazer as melhores perguntas possíveis, para que não só eu, Gabriel, né, possa às vezes ter algumas dúvidas sanadas, mas a galera que te acompanha, né? Sim. Seja Nutri, seja gestor de tráfego. E a gente sabe que não é só gestor de tráfego para Nutri que te acompanha, né? Sim. Então, enfim, acho que com as coisas que a gente vai conversar aqui hoje vai ser muito bacana, porque a gente vai conseguir realmente trazer um pouco da JMedias, um pouco do João, né, pra galera que te acompanha. Então, espero hoje fazer a pergunta que alguém aí que está nos assistindo já tenha pensado, para que assim, como eu falei, a dúvida seja sanada. Show. Então, pra gente já começar, eu gostaria de lembrar aqui, de relembrar, só para dar um contexto maneiro pra galera. Sim. A JMedias, você no início não pensava em criar JMedias, em ter agência, em às vezes ter uma galera com você trabalhando. No caso, a sua ideia era realmente só, não só, né, mas fazer com que a Jéssica aumentasse a captação e conseguisse ter um bom faturamento, né, sendo Nutri. O objetivo inicial era mais esse ou tinha mais algum outro? O objetivo inicial era esse. E até antes diretamente de responder essa pergunta é o seguinte: esse é o nosso primeiro episódio. E o primeiro episódio tem muita coisa para melhorar. E eu, antes de começar a fazer esse podcast aqui, eu falei, Gabriel, não vai ter script, a gente vai começar e a gente vai melhorar os conteúdos conforme o carro for andando. Então, esse com certeza vai ser o pior episódio do JCast. E agora, voltando na pergunta do Gabriel, sim. A minha ideia, para o pessoal entender tudo mais, a gente tem uma agência que é um foco total em nutricionistas. A gente atende muitas nutricionistas. Hoje a gente é líder desse mercado. A gente é a maior agência de tráfego para nutricionistas. Não só tráfego, estratégia. Vocês vão descobrir mais durante o episódio, né? Só que isso nasceu, eu sempre brinco que foi a nutrição que me escolheu, não fui eu que escolhi a nutrição. Porque a ideia, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa parte de marketing, sim, era ajudar a Jéssica, minha esposa, no consultório, né? Então, Jéssica, ela é apaixonada por nutrição, gosta bastante de atender pacientes e tudo mais, e ela tinha bastante dificuldade nesse início, né? Acho que o início de muitas nutricionistas é ter dificuldade na captação, e foi aí de verdade que eu comecei a me inteirar um pouco sobre esse assunto. E aí eu acho que vai ser legal, porque algumas pessoas conhecem um pouco dessa parte dessa história que eu tô contando. Só que aqui, como eu tô no podcast, eu posso talvez me aprofundar mais em alguns temas talvez que as pessoas não conheçam. Porque quando eu, João, comecei a aprender um pouco sobre marketing digital e tudo mais, eu comecei a aprender com um cara que se chama Érico Rocha, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. Então lá no início a ideia que eu queria era para fazer lançamento com a Jéssica e tudo mais, e a ideia inicial era ajudar a Jéssica para fazer captação no consultório, mas não era o foco ou consultório em si. Era pra gente fazer lançamento como um todo, e era uma visão que eu tinha completamente diferente daquilo que eu tenho hoje. Eu acho que eu tava Muitas pessoas caem nas promessas de a gente virar milionário e fazer lançamentos milionários pra cá e pra lá, e eu fui um iludido naquela época também e acreditava bastante que isso ia dar certo, que eu ia entrar bastante nessa parte de lançamentos e que eu e Jéssica a gente ia ficar milionário da noite pro dia. E isso não aconteceu, mas eu tive muitos aprendizados e entendi muito a parte de marketing naquele momento. E ainda voltando uns passos mais atrás ainda, quando eu comecei a estudar lançamentos, entender um pouco mais de marketing, estudar vários fundamentos de marketing que eu fui obrigado a entender para fazer todo esse processo, eu fui aprendendo bastante sobre marketing. Só que, quando eu fiz isso, eu já tinha saído do meu emprego, já tinha largado o meu emprego. E esse processo de pedir demissão para poder sair do emprego, para fazer uma loucura dessa de focar e virar secretário da minha esposa no consultório, não foi uma decisão fácil de se tomar.
E eu acho que, com certeza, você que está aí do outro lado da câmera e assistindo esse episódio, talvez esteja passando por uma situação, às vezes você nutre no consultório, ou às vezes você que sonha, aí gestor aí, nem é gestor ainda, às vezes está começando, sonha em ter clientes e tudo mais, muitas das vezes o resultado do que a gente vai querer buscar para a nossa vida está depois de uma grande decisão que a gente vai fazer. Então, lá atrás eu tomei uma decisão que naquela época era uma decisão muito difícil de eu tomar. Só que hoje eu só tenho a J. Milhas, hoje o Gabriel tá aqui, a gente tá nesse podcast aqui, porque lá atrás eu e o João tomei uma decisão muito difícil e era uma decisão que eu não tinha garantia de absolutamente nada que as coisas iam dar certo. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem que sim tomar decisões para que de verdade a gente colha aquilo que a gente quer e não fique estagnado, esperando primeiro as coisas acontecerem para depois a gente fazer. Se eu fosse pensar assim, esse podcast aqui nunca ia sair também, né? Verdade, verdade. Muito bom ponto que você citou, na verdade, perfeito, cara, porque hoje você é inspiração para muita gente, né? Seja, como eu falei, para Nutri ou para gestor de tráfego. Sim. Então, a gente já entendi aqui, a gente vai fazer uma espécie de linha do tempo aqui do João. Boa, vidas, linha do tempo. Porque assim a gente consegue talvez contextualizar legal o pessoal Sim. que estiver assistindo o podcast completo, ou que Sim. às vezes for vendo algum corte. Porque assim, acho que vai ser bacana. Sim. Mas hoje, se você atingiu o patamar que está hoje, que eu sei, né, te conhecendo, sei que você quer atingir patamares ainda maiores, Sim. Foi devido a uma decisão. Sim. Aquele famoso rompimento, né, da linha do cagaço, que o famoso Sobral fala. Então, assim, às vezes, eu fico olhando isso. Eu vejo bastante gente que hoje tem sucesso no marketing, tem sucesso em diversas outras áreas, né? Não necessariamente nessa que a gente faz parte. Sim. Mas elas só precisaram fazer uma coisa, tomar a decisão de sair. Sim. Não de sair, né? Mas tipo assim, de realmente romper com essa linha. De fazer uma mudança, né? De fazer mudança. Porque que acontece? Um resumo aqui, eu sei que é difícil, mas você tá o quê? Tá uns 5, 6 anos já nessa área de publicidade? 2018, né? 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, agora 24, né? Mas é no início de 2024, então 6 anos. 6 anos. Cara, se você não tivesse tomado a decisão, esses 6 anos, eles teriam passado da mesma maneira. Da mesma maneira. Então imagina só, se eu estaria hoje sentado no escritório, sendo infeliz com o meu trabalho, reclamando da vida e não fazendo porra nenhuma para poder mudar. Então eu estaria lá o mesmo João, questionando a vida, um monte de coisa e tudo mais. Então, eu me agradeço todo dia porque eu tomei essa decisão lá atrás. Isso quer dizer que foi fácil? Quer dizer que, tipo assim, que você tomou a decisão e do dia pra noite as coisas começaram a acontecer perfeitamente. Você pode até contar um pouco dos desafios que você viveu aqui, né? Pra chegar onde tá hoje, mas cara... Quem dera que... João saiu do emprego e agora tem um monte de coisa e tal. Eu acho que toda mudança que a gente faz, seja pequena ou seja grande, sei lá, às vezes a gente quer... quero começar a correr agora e vou começar a fazer esse processo de transição. De começar a acordar cedo pra poder correr. Cara, vai ser uma merda. Nas primeiras semanas, tudo na nossa vida, qualquer mudança que a gente faz, parece que a gente toma uma decisão em algo e tudo dá errado na nossa vida. Então, quando eu tomei a decisão de sair do emprego, tudo deu errado, entendeu? Mas eu acho que foi a decisão de eu falar pra mim mesmo que é uma decisão que eu ia tomar e que isso não teria volta de forma nenhuma. Eu fui meio que não obrigado, mas eu não tinha na minha mente esse processo de eu voltar atrás. Então eu fiz mesmo com as dificuldades acontecendo no meio do caminho e tanto faz para aquilo que estava acontecendo na minha frente. Eu tinha um foco muito grande, tenho um foco muito grande ainda hoje, né, para as coisas que eu quero para minha vida e isso deixa a gente não desistir, vamos dizer assim. Pô, total. E uma coisa que eu acho que é muito válida a gente citar, existem muitos pontos, né, que te trouxeram para onde você está hoje. Mas acontece que uma coisa que eu acho que esticou muito esse teu aprendizado... Eu vou até corrigir o Gabriel aqui. Não é onde eu e o João estão hoje. É onde nós estamos. Porque o Gabriel ele faz parte da minha equipe também. E todo mundo, graças a Deus, ao nosso redor vem crescendo bastante. Verdade, exatamente. Então, bom ponto. Então, um ponto que todos nós chegamos hoje... né? Exatamente. Eu acho que foi muito graças a uma coisa, né? Como você tem, são muitas áreas, mas uma área específica que eu gostaria de citar, que eu vejo muita gente pecando, cara. E eu peco, às vezes, no meu dia a dia, porque é uma coisa que eu não cresci com essa cultura. Eu confesso que foi após conhecer você que eu comecei, você e Jéssica, né? Eu comecei a ter mais essa cultura na minha vida, que é o quê? Estudos. Sim. Foco, dedicação, que é o quê? Eu sempre fui dedicado. Sim. Eu sempre fui um moleque que, na escola, eu era medíocre,
eu passava, nunca fui tirar 10, 10, 10, eu tirava meus 7, 6, 8. Eu estava satisfeito com isso, porque ali eu fazia porque tinha que fazer. Sim. Mas a partir do momento que a gente se forma, Sim. que a gente faz 18 aninhos, e aí a vida vai meu filho, vive. Agora é você por você mesmo, que às vezes não tem pai pra você sentar, não tem mãe, tu tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Então, eu, graças a Deus, tive a sorte de, tipo assim, de até mais novo, né? Ter te conhecido. Exatamente. Até com meu 16, 17 anos eu te conheci, e aí a gente esteve junto, né? Então, o quê? Eu estudo, cara. Eu vejo muita gente que às vezes tem Guardião, que às vezes tem Comunidade Sobral, tem Fórmula de Lançamento, cara. Tem várias outras coisas, tem acesso a muita coisa. Muito conteúdo bom, cara. 10, mano. Aí são os caras top. YouTube, gente, quantos conteúdos gratuitos tem no YouTube? Exatamente, mas o que acontece? A galera pensa, não, eu vou... Aí vai muito em conflito com o que a gente falou anteriormente, que é o quê? Você um dia tomou essa decisão de sair da sua antiga empresa para você iniciar seu negócio. Mas você não conseguiria ter sucesso, cara, se você não tivesse estudado, se você não tivesse parado e, tipo assim, tido um esforço que ele tem que ser a mais. Sim. Porque uma vez que a gente é CLT, uma vez que a gente tem o nosso salário fixo lá todo mês, a gente acaba, de certa forma, entrando numa zona de conforto. Sim. Ou seja, poxa, eu posso ficar aqui porque mês que vem o meu patrão vai me pagar de novo e é isso. Eu melhorando ou não, vou receber. Mas você um dia saiu da sua empresa, a qual você era CLT. Sim. E aí você iniciou o seu negócio. Sim. Você não tinha mais um salário fixo no dia 5. Sim. Você não tinha mais, às vezes, um benefício que a empresa se dava, aquela segurança. Então, era você por você mesmo. Sim. Então, eu gostaria de saber de você, eu sei, né, como que você no seu dia a dia, questão de estudo e tal, mas que deixasse ainda mais claro para essa galera que quer chegar lá, é totalmente possível. Isso você prova aqui no seu dia a dia, né? Exatamente. Sua vida, Sobral prova isso. Uma boa pergunta que o Gabriel fez é isso daí. Porque o que acontece? Voltando na linha do tempo agora, para muitos de vocês que de repente me acompanham, admiram meu trabalho e tudo mais, pode achar, pô, João deve ser, cara, um gênio. Ele é muito inteligente demais. Por isso que ele tem resultado. Então eu vou te contar agora essa linha do tempo que o Gabriel fez aqui, da escola. Primeira coisa, parte da escola. Eu, João, repeti 2 vezes a 6ª série e repeti o primeiro ano. E quando eu repeti o meu primeiro ano, foi o ano que eu conheci a Jéssica na escola. Então eu conheci a Jéssica tinha 15 anos e eu 17 anos. Hoje eu tenho 34 anos. Então eu conheci a Jéssica na escola. E eu na escola era um péssimo aluno. Eu só queria saber de bagunça, eu era muito desorganizado para muita coisa. E isso se refletia também na minha vida quando eu trabalhava no emprego normal. Eu, João, era uma pessoa que acordava tarde. João, era uma pessoa que eu sempre tive muita responsabilidade no trabalho. Meus antigos patrões sempre confiaram muito em mim. Só que eu era uma pessoa desorganizada, eu não tinha, como é que fosse assim, o senso talvez de uma responsabilidade um pouco maior quando eu fiz ali meus 18 anos, até eu pedi a Jéssica em noivado. Então ali teve uma mudança, vamos dizer assim, né? E muitos de vocês, às vezes, vão estar vivendo em círculos de amizade que nunca vão deixar vocês irem para frente. E a maioria das pessoas não vão ter sucesso nos negócios porque elas não estão preparadas para romper, não só simplesmente sair de um emprego, mas romper completamente o círculo social que elas têm para poder buscar algo novo. Porque enquanto você estiver cercado de pessoas, nem que seja mediano, mas quando você estiver cercado de pessoas que tem nome sujo, que só tem problema, só acontece BO, a pessoa é negativa. Se você anda com esse tipo de pessoa e você quer mudar, você está lascado. Você pode ter a melhor força de vontade do mundo, você não vai conseguir. Porque o processo de decisão que eu, João, tomei quando eu me atentei, minha vida está assim e eu não quero a minha vida assim daqui a alguns anos. O que é que eu preciso fazer para mudar? Acho que é o primeiro questionamento que a gente tem que fazer. E a partir disso, eu me fiz um questionamento e você acha que eu encontrei uma solução logo de cara? Com certeza não. Então, eu, João, nunca fui de ler livro, nunca fui de acordar cedo e tudo mais, mas isso começou a mudar a partir do momento que eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha esposa. Então, criou-se um senso de responsabilidade muito maior em mim. Eu comecei a enxergar o meu futuro. E a partir daí, eu comecei a buscar... Tem um amigo meu, Andrei, que me deu um livro que era a autobiografia do Steve Jobs. Eu não sei se ele tá aqui. Tá aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aproveitando.
quem está aqui. Ó, esse livro aqui, deixa eu ver quantas páginas tem esse bichinho aqui. Bichinho é grande. Para um primeiro livro, eu fui ousado. Eu peguei um livro de 600 páginas para poder ler. Então, uma pessoa que nunca tinha lido... Eu era obrigado a ler livro na escola que eu nem lia direito. Então, para o meu primeiro livro, eu li um livro de 600 páginas. Quando eu abri esse livro aqui e comecei a ler, isso aqui me prendeu de uma forma que eu entendi que esse cara aqui, muita gente gosta dele ou não gosta dele, mas ele é um cara que ele não tinha condições financeiras, ele saiu de onde ele estava e ele conseguiu chegar onde ele queria nos objetivos dele, porque esse cara era imparável das coisas que ele queria fazer na vida dele. Então eu entendi, na primeira situação ali, falei, pô, é possível as pessoas nascerem sem condições financeiras e ter dinheiro, porque a minha mentalidade antigamente era... Nasci pobre, vou morrer pobre e não tenho nada que fazer para mudar isso. Então, quando a gente tem essa mentalidade, o nosso esforço para a gente conquistar as coisas é muito baixo. Mas se a gente entende que a gente é responsável pela nossa vida e a gente pode mudar a nossa situação, eu acho que muda um pouco a mentalidade relacionada a isso. Segunda coisa, eu comecei a ver o meu patrão tendo sucesso também no negócio dele, sendo uma pessoa muito bem sucedida e também... saiu do absoluto zero. Então foi a segunda pessoa que eu vi que começou a ter de verdade sucesso sem ter nada. E muitas das vezes quando a gente não tem condições financeiras, a gente é cercado por pessoas que não têm condições financeiras também. Não quer dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa não tem dinheiro, a pessoa é ruim. Nada disso, porque tem um monte de gente que tem muita grana e é péssimo como pessoa. Mas eu falo muitas das vezes a influência que a gente tem no nosso dia a dia. E aí eu, João, quando eu comecei a tomar essa decisão, antes de eu largar o meu emprego, eu já comecei a mudar minhas amizades. Quando eu larguei o emprego, eu sumi geral, de tudo. Eu parei em festa de família. As pessoas da minha família hoje acreditam, tipo assim, o João deve ser marrento, algo nesse sentido, não gosta e tudo mais, mas eu decidi mudar um círculo social. Os amigos que eu tinha antes não tenho mais. Então, esse processo de mudança, você que está assistindo aí, às vezes... quer ter sucesso na internet, mas não quer fazer isso que eu tô falando que eu fiz lá atrás. De mudar todo o seu círculo social, se fechar, sentar a bundinha na cadeira, estudar, fazer o que precisa ser feito para de verdade, no longo prazo, as coisas começarem a dar uma mudança. Porque essa mudança não vai acontecer daqui a um mês. Essa mudança não vai acontecer daqui a 6 meses. Essa mudança vai demorar. Então, foi um processo que eu tive que passar, que não foi fácil eu querer ir em determinados locais e dizer não, eu ficar em casa estudando, eu sou uma pessoa que, como eu falei aqui, né, fui péssimo na escola. Só que quando eu comecei a estudar dentro desse mundo do marketing e tudo mais, eu gostei demais. Então eu não era uma pessoa que eu estava forçando a me estudar. Eu gostava e eu entrava muito a fundo nisso, e isso fez com que de verdade eu conseguisse ir devagarzinho, e avançando e crescendo dentro do negócio que eu tenho hoje. Então, eu acho que eu fui até um pouco atrás para mostrar para vocês... que não é só simplesmente sair do emprego que as coisas vão estar funcionando. Que não é simplesmente você comprar um curso de qualquer promessa que a pessoa te fala que tua vida vai mudar. Porque não vai, porque isso tem que vir dentro da nossa cabeça primeiro. E a partir disso, aí sim, o processo de mudança vai começar de verdade a acontecer no longo prazo. Aí você é muito menos influenciável pelas pessoas. Porque muita gente hoje cai em muitas promessas na internet no conto do vai ficar rico do dia pra noite. E é uma ilusão muito grande você cair nisso, porque você vai ser mais um otário que vai estar acreditando nessas promessas, comprando algo e se frustrando. Porque sabe quantos cursos de gestão de tráfego? Hoje eu tenho um negócio que o coração da minha empresa é gestão de tráfego. Sabe quantos cursos de tráfego pago eu, João, comprei? Comunidade Sobral. Eu acompanho o Sobral desde a live número 1 dele. Hoje eu faço parte do Mastermind do Pedro Sobral. Eu escolho pessoas que eu quero que sejam meus mentores e a partir daí eu ignoro todo o resto. Pode vir alguém falando sobre a melhor promessa do mundo de tráfego. Caguei. Eu sigo uma pessoa só. E isso vale para todas as outras áreas que eu quero estudar e me aperfeiçoar. Eu escolho uma pessoa como mentor. E muitas pessoas cometem o erro de sair pulando de galho em galho, mudando de metodologia e não tem resultado. Isso vale para você, nutricionista, assistindo esse episódio. Para mim, a pessoa que tem mais autoridade para falar para nutricionistas, dando treinamento, é a Mari da Mori Nutri. A Mari e a Marcela da Mori Nutri. E o que acontece com muitos nutricionistas que não têm resultado? Vai lá, compra um consultório Smart, assistem o módulo 1, módulo 2, módulo 3, acreditam que só de passar o cartão, o consultório já vai crescer. E não vai.
executar aquilo ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo mais, se aprofundar, de verdade ficar bom naquilo ali, e aí sim vai ter resultado, que foi o que aconteceu com a Jéssica, minha esposa. Então, vocês têm que parar de pular de galho em galho, de promessa em promessa, que se de verdade você quer ter resultado na tua vida. Pô, perfeito. Você citou muitos pontos, né? Quando eu falei que muitas etapas nos fizeram, né, chegar onde nós estamos hoje, era exatamente sobre isso. E eu acredito que tenha muito mais, né? Sim. Que te fez realmente gerar uma boa mentalidade. Mas isso que você falou, cara, é perfeito. A gente vira e mexe, tá conversando sobre isso, sobre essa questão de estar com pessoas certas, às vezes conversar o assunto certo, frequentar os locais certos. Porque não adianta, é uma mudança que começa na mente, né? Sim. Às vezes parece até aquele papo coach, não, seu mindset tem que estar aprimorado, tem que estar performando bem. Cara, não é isso. Sim. Mas é questão de, tipo assim, você literalmente olhar ao seu redor e ver as pessoas com as quais você tem se comunicado, se relacionado. Realmente, acaba que na vida, a gente não trabalhar com comparações não é bacana porque às vezes quebra a nossa perna, porque se a gente se compara com alguém que é muito melhor que a gente fica, caramba, eu sou muito ruim. Ou se a gente compara com alguém que ainda não chegou onde a gente está, a gente pode, de alguma forma, criar uma soberba ali, né? Sim. Mas eu acho que é bacana a gente, tipo assim, olhar ao nosso redor e a gente ver, às vezes, onde você errou, Gabriel, não quero errar. Sim, com entendeu? certeza. E vice-versa, embora eu seja novo, vai ter coisas que na sua frente eu vou errar, você vai pensar, caramba, Gabriel demora nisso. Pô, não quero cometer esse erro também. Sim. Então a gente saber, tipo assim, a gente estando com as pessoas certas, cara, a gente vai ver os erros que realmente, tipo assim, podem nos complicar. Sim. E a gente sabendo disso, a gente vai conseguir ter uma jornada muito mais assertiva. Você comentou sobre a questão, né, de Nutris. E não é só Nutri, não. Gestor de tráfego, você sabe que também. Sim. Os caras compram aí, caraca, mano, tanto curso, tanta mentoria. Aí eu fico vendo, né? A gente conversa aqui e fica, cara, mano, vai ser difícil ter resultado. Sim. Porque eu acho que não existe uma receita pro sucesso. Eu acho que é algo muito, muito relativo. Sim. O que funcionou para você foi algo que não necessariamente funcionaria para o Sobral, que não necessariamente funcionaria para um Thiago Tesman. Sim. Então, o que acontece? Hoje a gente conversa muito sobre isso, sobre você ter construído um método que né, no caso para as Nutris, algo nichado, que você descobriu porque, não sei, né, quem acredita no universo, que Deus... Porque tudo aconteceu com que você conhecesse a Jéssica, conhecesse a Jéssica, né? Talvez, será que se você não tivesse repetido aqueles anos, você estaria aqui? Então, às vezes a gente pensa nisso, cara, nossa, tá tudo dando errado, minha empresa tá quebrando. Cara, às vezes, tipo assim, tem que algo ruim acontecer pra algo bom vir logo após. Aí você tocou num ponto legal, que de vez em quando aqui na Retamídia, a gente conversa a seguinte situação. Determinismo versus, tipo assim, será que na vida tudo já foi predestinado para as coisas acontecerem ou a gente tem o livre-arbítrio para mudar a nossa história? Então a gente sempre conversa uma coisa versus a outra. Eu acho que é um mix das duas. Eu acho que não existe uma ou outra coisa. Porque as coisas poderiam ter o mesmo caminho que aconteceram hoje na minha vida e simplesmente eu, João, tomar uma decisão diferente. Simplesmente eu, João, falar que eu não era o bom o suficiente para montar um negócio, trabalhando no negócio que eu tenho hoje. Jéssica, minha esposa, estaria com um consórcio muito mal, trabalhando na prefeitura até hoje, a gente não teria os nossos negócios com o mesmo ambiente que eu e o João estava. Então acho que tem essas duas coisas. Sempre acho que tem aquela pulguinha atrás da orelha, sei lá, que parece que Deus que fala assim, ó, vai por esse caminho. Só que se a gente não vai também, amigo, não tem essa não. Então você sentar a bundinha na cadeira, achar que você vai ser milionário porque tá escrito, você tá lascado. Exatamente. Não dá pra jamais esperar as coisas caírem no céu, porque senão a pessoa vai se dar mal, né? Então, cara, enfim, a gente observando esse mercado que é tão rico, eu entro no meu Instagram, cara, o que aparece é porque eu gosto muito de, tipo assim, de edição de vídeo, coisa que a gente faz aqui na agência, né? Edição de vídeo, criação de página, eu acho massa, eu acho gostoso esse processo do design e tal, de você gravar, de você editar. Então, assim, eu curto muito isso, eu vejo até como entretenimento, eu comentei contigo, né? Vídeos do pessoal editando e tal. E aí o que aparece pra mim de anúncio de cara que achou um método maneiro, que achou um plugin diferenciado pra edição de vídeo, cara, não tá no gibi. Então imagina só, se vamos imaginar que eu me torne um videomaker, se eu fosse um videomaker. Meu irmão, eu sei que eu precisaria estar englobado ali de como que eu posso estar determinados vídeos. Sim. Não só vídeo, às vezes, para um podcast, um vídeo para uma Nutri, né, para anúncio, um vídeo de YouTube, enfim. Eu creio que seria bacana eu saber ali o todo, né, a base. Mas
Se eu não tivesse um método, se eu não tivesse, tipo assim, alguém que realmente, como foi pra você, né? Foi um curso de tráfego que você comprou. Sim. E olha onde esse curso te trouxe. Isso quer dizer que tudo tá escrito lá no curso. Tudo você aplica na tua vida aqui? Não. Que as métricas que o Sobral vê lá são as métricas que a gente utiliza aqui na agência? Não. Que as médias, que o valor de investimento não é. Não é. Mas é aquilo, a gente entender a base. A gente tem que Sim. saber que, tipo assim, a gente tem um bom mentor, é um cara que é bom, e, tipo assim, através dele, a gente vai conseguir chegar e aprimorar, né? Sim. E aí vai totalmente de encontro ao que a gente estava falando agora há pouco, ao estudo. Sim. Porque se você não estuda, você nunca vai tirar a base de si próprio. Sim. Agora, Nunca vai se questionar. É, exatamente. Vai ser um gado, vai seguir o que as pessoas falam e Perfeito. não vai nem saber o porquê. Vai só fazer. É. Então, direto, né? A gente chega aqui e a gente questiona, pô, João, e se a gente aqui pra captação da Nutri, a gente fizesse tal coisa? Você fala, pô, cara, nada a ver. Porque não faz sentido isso, isso e isso. Por que você consegue chegar nessa conclusão? Porque tu estudou, pô. Sim. Porque, tipo assim, você sabe que analisando, às vezes, é algo que nem é técnico. É a nível de negócio. A nível de negócio, entendeu? Então, realmente, cara, estudo, não esperar as coisas acontecerem, eu acho que é algo muito importante, porque a vida é uma só. Os 7 anos que você, 6, 7 anos que você está no tráfego, eles teriam passado de qualquer jeito. E onde você estaria se você não tivesse dado esse primeiro passo, né? Se você não tivesse dado essa raça. Exatamente. Agora eu vou até mudar aqui uma coisa interessante. Aonde estaria o Gabriel também se ele não falasse sim para a proposta que eu fiz para ele? O Gabriel começou a trabalhar comigo com 17 anos. Quando eu pagava o Gabriel, eu tinha que transferir dinheiro para a mãe dele, para a conta da mãe dele. O Gabriel foi a primeira pessoa... Desculpa, a segunda. Isso foi o João Gabriel Pedro. foi a segunda pessoa que eu, João, contratei. A primeira pessoa foi o meu cunhado, que trabalhou com a gente um maior tempão. Isso. Mas depois ele saiu, agora trabalhando com o pai dele, na transportadora e tudo mais. E o Gabriel foi a segunda pessoa que eu contratei pra trabalhar junto comigo. Todo mundo novinho, né? Então, tipo assim, trabalhava ali em casa. Meu Calor. Deus, calor! Sem ar-condicionado. Então, os primórdios da Jota Mídias foi sofrido. Demais. Exatamente. Eu lembro que a gente ia lá pra casa. É assim, ó. Era híbrido o nosso trabalho, Isso. né? Como é que era o trabalho híbrido? Era liberdade geográfica, pô. A gente, Liberdade geográfica. Tinha 3 dias da semana que a gente trabalhava lá em casa e 2 dias da semana que a gente trabalhava aqui no consultório da Jéssica. Porque eu e o João já queria ter um escritório, mas não tinha dinheiro. Então, o que a gente fazia? Era 3 dias lá em casa e 2 dias aqui no consultório. E a gente pegava o consultório e meio que transformava numa agência ali. Aí eu lembro que, tipo assim... Tudo era muito difícil no início, porque a gente não tinha processo de nada, a gente estava descobrindo muita coisa. Então, esse mercado hoje, às vezes eu chego, até mesmo lá dentro dos Guardiões, que é meu treinamento para gestor de tráfego, falo assim, pô pessoal, coloca isso aqui em prática. Às vezes a pessoa duvida da simplicidade que aquilo ali é, mas ele não sabe a quantidade de teste que a gente já fez e erro que eu já cometi lá atrás para chegar naquela coisa que eu tô falando. Então, foi muito erro e acerto para poder desenvolver a forma de trabalho que a gente tem hoje. E nada veio do nada. Foi muito difícil fazer tudo que vocês estão vendo aqui. Foi muito difícil e eu e o João abdicando de muita coisa, até mesmo financeira, para construir o Jota Mídias que eu tenho hoje. Então, às vezes pode parecer nas redes sociais que a vida das pessoas são fácil demais, que as coisas caíram no colo das pessoas. Só que na verdade não. Porque nos bastidores tem muitas decisões difíceis que as pessoas têm que fazer, se abdicar de muita coisa para ter resultado. Então, uma mentalidade que você tem que parar de ter, se você tem, caso você tenha, é parar de julgar as pessoas pelo sucesso que as pessoas estão tendo. Porque você não sabe qual é o bastidor de cada um para conseguir chegar naquilo ali. Muitas das vezes vocês estão vendo só uma parte desse iceberg, né? Desse iceberg aí, né? Porque o Gabriel sabe que ele tá comigo desde o início. Tudo que a gente já fez aqui, tratar aqui no espaço que a gente tem hoje, a gente vai expandir esse espaço agora. Então, a gente tá crescendo bem, a gente vai continuar crescendo. Eu acredito, sei lá, quando a gente for gravar um podcast número 20 aqui. Cara, coisa, né, cara? Já vai mudar muita coisa, muita coisa. Exatamente. E assim, é muito aquilo que você falou, né? Foram muitas decisões onde você acertou e você errou. Sim. E, cara, acho que isso faz muito parte da vida, né? Sim. Da gente errar, analisar o nosso erro e falar, caramba, isso não deu certo. Sim. Tá, então é melhor fazer de determinada maneira. Então, cara, hoje você tá aqui com a Jota Mídias, a Jota Mídias tá grande pra caramba, a gente hoje é referência no mercado, mas a cada dia mais você vai ter que tomar mais decisão. E cada decisão, às vezes, ela vai ser mais difícil que a outra, mano. Com certeza. Porque
O risco só aumenta. Exatamente. Exatamente. Ele vai só aumentar. Porque uma vez que isso escala, tudo escala junto. Então, Tudo escala junto. Então, dificuldade... hoje, acaba que, tipo assim, eu não tô na sua pele pra saber, às vezes, o que você tem que segurar, sendo um empresário, né? De uma agência de sucesso e tal. Porque eu sei que é muita burocracia, a gente conversa bastante aqui, muita burocracia, então, assim, eu fico pensando, caramba, cara, o quanto de resiliência, quanto de mentalidade uma pessoa precisa ter pra ela conseguir aguentar tudo isso. E aí, vai muito de encontro ao que eu tava pensando ontem. Eu sabia que rolava esse podcast, eu tava pensando, me questionando algumas coisas pra saber de você, né? Coisas que às vezes eu nunca te perguntei, que eu nunca vi você comentando. Então, vai muito contra isso, que é o quê? Hoje você, como eu falei, você é referência não só para os seus alunos, né? No seu método Guardião, não só no Black. Mas é muito mais para os meus clientes, para as Nutris. Cara, para as Nutris e, pra mim. Sim. Pra galera que te acompanha aqui, cara. Entendeu? Então a gente aqui fala muito de você entre nós. Sim. Questão de que, tipo, as decisões que eu tomo nas reuniões que eu faço, às vezes com as Nutris, que o Maia, que outros heads tomam. Tipo, caramba, mano, o que o João ia fazer aqui? Chega numa situações que acontece na reunião ali, né? A gente não consegue premeditar. Do nada a Nutri solta, pá! Eu fico, caraca, mano, o que o João... Eu logo penso em você. Então, assim, você hoje é uma referência, cara, muito top. Então, primeiramente, parabéns por isso, né? Um dia você ser uma referência também, igual você. Mas o que te faz? O que te faz levantar pela manhã e, tipo assim, cara, hoje eu vou acordar e você pica de novo, você é embaçado, porque eu tenho não só uma empresa, mas eu tenho minha vida pra tocar. Eu tenho meu filho, João Lucas, que tá crescendo, o que te faz? É uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, porque eu não sei como é que funciona a cabeça de outros empresários, vamos dizer assim, né? Porque pra mim é muito natural eu acordar de manhã para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer para continuar crescendo meu negócio. Porque eu sei que chega um momento que a gente para de trabalhar somente por grana, né? É muito mais pra gente construir algo maior. Então o que eu vejo no Datamídias hoje, eu consegui crescer cada vez mais essa empresa aqui, é para conseguir ajudar muito mais nutricionistas, é para a galera que vai começar a trabalhar aqui e tudo mais. Cara, querendo ou não, hoje tem uma galera boa que trabalha junto comigo aqui, então é uma responsabilidade, porque o Gabriel tem os cursos dele de casa, tem a galera que ele ajuda e tudo mais, então querendo ou não, começa-se a abrir cada vez mais o leque de pessoas que por consequência do meu trabalho eu vou ajudando. Então é o pessoal que trabalha junto comigo aqui, é a vida dos meus clientes, os meus alunos, as pessoas que me acompanham às vezes nas redes sociais e se inspiram naquilo que eu faço e tudo mais. Então, querendo ou não, o impacto que acaba tendo é muito positivo. Então, eu acredito que uma das coisas que dá bastante força para continuar fazendo as coisas, continuar arriscando, continuar querendo crescer, vem muito dessa visão. E toda pessoa, ela tem uns momentos de, tipo assim, de se questionar, será que vale a pena? Será que eu tô pro caminho certo e tudo mais? Aí quando vem uma prova social, tipo assim, algum cliente elogiando e algum aluno falando que conseguiu tal coisa e tudo mais, toda a motivação, ela meio que cai por terra e eu continuo fazendo o trabalho de novo. Então, não tem uma resposta clara de o que exatamente faz eu acordar hoje feliz para poder vir trabalhar, para poder querer inaugurar o podcast. Por que eu tô querendo fazer esse podcast aqui? Por que eu tô querendo? Cara, eu quero levar essa mensagem mais pra frente, é isso. De eu parar o meu dia, muitas coisas que a gente tem que fazer aqui na agência e tudo mais, para poder gravar esse conteúdo para vocês aqui. Então, a resposta direta, não sei. Não, você acho que pra mim falou tudo. Pra mim você explicou muito bem, creio que pra quem estiver assistindo também. Porque eu tava falando isso com o Maia há um tempão atrás, que era o quê? Cara, olha que loucura. Isso a gente, tipo assim, falou a nível da gente, de mim e do Maia na época. Sim. Aí a gente era gestor. Sim. E aí, o que aconteceu? A gente falou, o Maia chegou pra mim e falou, Gabi, mano, tu já parou pra pensar que, a gente faz as Nutris chegarem pra muitas pessoas, né? Através do tráfego e tal. E, tipo assim, geralmente são pessoas que, às vezes, o nosso público, né? Em massa aqui, o público das nossas Nutris, quero dizer, tem baixa autoestima. Sim. Não tem confiança, tem ansiedade, tem uma péssima qualidade de vida. Sim. Tipo assim, tá num nível de depressão, cara. Porque essas coisas aqui acarretam, no fim das contas, às vezes, cara, eu me odeio, eu não tenho motivação e é isso, eu não tenho mais por que viver. E, tipo assim, a gente conversando sobre isso, ele falou. E eu fiquei pensando, cara, realmente, a gente faz essas Nutris chegarem para essas pessoas. Então, primeiramente, a gente ajuda as Nutris a terem um melhor faturamento, certo? Sim. Então, a gente ajuda uma família aqui, certo?
a primeira família, a primeira impactada aqui é a Nutri. A nível de, na época, meu nível é nível do Maia, né? De gestor. Aí, das Nutris, a gente ajuda as pessoas que estão, as pacientes das Nutris, que às vezes, tipo assim, são 60 em um mês. Um exemplo aqui. Sim. Isso, cara, multiplicado por 90 Nutris que a gente tem aqui, meu irmão. É muita gente. E aí, essas pessoas, elas às vezes indicam essa Nutri para mais pessoas. E aí, beleza, isso já se espalhou. Agora, vamos retroceder um pouco, que foi o que você falou. Através do João, os meninos da J-Mídia são recompensados, porque a gente faz esse trabalho junto com você. Então você sustenta praticamente a minha família, a família do Maia, entendeu? A família da empresa. Sim. E aí você sustenta, às vezes, a família das Nutri. Sim. E através das Nutris, que fazem essas pacientes renovarem, viverem uma transformação, você ajuda as pacientes. Então olha como é que é uma cauda, que ela é muito mais do que a gente pensa, cara. Porque às vezes me faz pensar muito nisso. Eu chego todo dia, eu sou um cara muito monótono. Então, você sabe meu prato de comida, todo dia é a mesma coisa, mano. Porque eu sou o cara que, tipo assim, eu sou um pouco avesso ao novo. E isso a gente tem muito em discordância, né? Porque você é o cara que gosta muito do novo, você tá muito disposto. Eu sou um cara que sou difícil pro novo, cara difícil e tal. E tô aprendendo isso, tô aprendendo a lidar melhor. Mas aí, acaba acontecendo o quê? A gente tendo essa coisa do novo, a gente o que? A gente parar e olhar pro que a gente faz. Sim. Às vezes eu todo dia que chego, aperto o botão, cara. Aperto o botãozinho lá no gerenciador, aí eu vou na página, edito o vídeo, e aí penso, pô, cara, é só isso. Mas às vezes quando eu paro pra pensar dessa cadeia que rola, eu falo, não, mano, pô, peraí, é muito mais, é um propósito nisso aqui, sabe? Sim. Então isso é muito louco de se pensar. Você tocou num ponto que me lembrou uma coisa muito importante e que me fez querer lá atrás fazer no início mentorias para nutricionistas. Depois que eu conheci a Jéssica, eu fiz mentorias para Nutri, depois que eu fiz a parte de gestão de tráfego. E uma das coisas que me motivou a fazer isso porque eu e Jéssica, querendo ou não, a gente estava desenvolvendo um trabalho aqui, a gente já tinha aumentando o nosso faturamento aqui na clínica e tudo mais. E o que me motivou a fazer esse trabalho para outras nutricionistas era eu ver, porque eu participava do dia a dia da Jéssica, era o brilho no olho que a Jéssica tinha quando ela ajudava uma paciente dela a ter um resultado. E aí eu participava de grupos de emagrecimento presencial com a Jéssica. E eu via de verdade como uma mulher chegava no consultório, chegava naquele grupo de emagrecimento, qual era a transformação que acontecia com ela, como ela saía dali. A quantidade de depoimentos que a gente gravava em vídeos da mulherada chorando, agradecendo a Jéssica pela mudança que a Jéssica estava fazendo na vida dessas pessoas, né? Então, querendo ou não, isso tinha um impacto muito grande. Então, meio que eu fiquei viciado, né? De ver a Jéssica conseguindo mudar a vida de outras pessoas, e ser algo que me encantava bastante. E aí sim que eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar outras nutricionistas a também fazer isso aí na vida delas. Se elas forem bastante realizadas com o trabalho delas, elas vão conseguir ajudar outras pessoas e tudo mais. Então, lá atrás era uma coisa que eu passava bastante na minha cabeça. E acaba como o trabalho vem consumindo a gente, né? A gente acaba esquecendo isso daí, né? Uhum. E, cara, uma coisa que a gente percebe aqui, que eu vejo muito isso, que é o quê? Eu não vou lembrar exatamente da frase, né, correta, mas eu sei do significado dela, que é o quê? Era alguma coisa assim, escolha algo que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. Sim. Então, assim, eu hoje, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que você passa, não só para as Nutris, mas pra gente que está aqui contigo, para os seus guardiões, enfim, para qualquer pessoa, é que você ama essa parada. Sim. Então, assim, existe muito isso também, né, das vezes da galera ver o mercado digital e, mano, nem gosta, ó, tá aqui, ó, tipo assim, não sente nada. Sim. Mas vem pelo dinheiro, vem pela fama, vem... Sim. Então, assim, eu queria saber de você, o que você poderia, às vezes, passar pra essa galera que às vezes trabalha no mercado. Vou pegar aqui uma persona, o cara trabalha no mercado, é repositor, tá cansado, gostaria de ter um trabalho mais acessível, mais tranquilo, não mais tranquilo de... Acho que você entendeu o tanto que eu quis dizer, né? E aí ele vê um anúncio, na rede social e pensa, cara, quer saber? Eu vou ganhar dinheiro aqui, vou fazer anúncio, vou virar gestor de tráfego, é isso. Eu gostaria de saber de você, qual é a sua opinião, o que você tem a dizer sobre essa galera que às vezes não escolhe pelo propósito, pelo amor, mas sim às vezes só pelo dinheiro, só pela fama, só pelo reconhecimento, né? Enfim, o que você hoje, sendo um cara que ama isso, que no seu andar, que no seu... Você...
no nosso almoço, fora de casa, a gente jogando CS, às vezes a gente fala de Nutri. Às vezes a gente... Porque, tipo assim, é algo que tá na gente, né? E você principalmente, né? Então, o que talvez te despertou isso? Cara, eu amo. Você já falou, né, que é um pouco da Jéssica, mas o que você tem a dizer pra essa galera que às vezes só escolhe pelo dinheiro, pelo... O que eu posso falar é o seguinte, ó. Vamos quebrar isso aí em etapas. Primeira coisa, de verdade, por que eu, João, hoje eu tenho os guardiões, eu levo a minha forma de pensar para outras pessoas? Porque hoje, querendo ou não, eu venho mudando um pouco essa parte do mercado, a gente só trabalha por dinheiro e tudo mais, e conseguindo trazer uma essência para essa parada. O nome do meu treinamento hoje para gestores é Método Guardião, que é para a gente ser guardião do resultado do nosso cliente. E toda a metodologia que eu tenho ali é para nutricionistas. Por que eu fiz esse treinamento e tudo mais? Porque, de verdade, eu gosto bastante de ajudar nutris. E a forma de como a gente faz esse trabalho é muito mais pensando no resultado do nosso cliente do que necessariamente no quanto que a gente vai ganhar de dinheiro. Porque quando a gente muda essa ordem e pensa na outra pessoa primeiro e depois no nosso financeiro, faz com que naturalmente a gente goste muito mais de trabalhar no dia a dia para fazer a coisa acontecer e a gente é recompensado por isso. Muita gente coloca o dinheiro na frente das pessoas. Então, quando você coloca primeiro ganhar dinheiro na frente das pessoas, isso vai até um certo ponto. A partir do momento que você começa a pagar suas contas, que o teu dia a dia tá resolvido, pode ter certeza que você vai se deparar com uma grande frustração na tua vida. Porque você vai estar fazendo algo só por conta do dinheiro, não por causa de pessoas. É muito difícil hoje, eu, João, enxergar que eu tenho algum concorrente. Sabe por quê? Porque ninguém é tão apaixonado pelo nicho como eu. E vai ser muito difícil alguém fazer a coisa tão bem feita do que eu faço, porque eu gosto demais daquilo que eu faço. Então, hoje eu ajudo várias pessoas a conseguirem de verdade buscar um pouco dessa essência que eu tenho, que pode ter certeza que assim vão ajudar muitas nutricionistas, ou até mesmo outros negócios, né, com a mesma metodologia, de pensar no cliente em primeiro lugar e depois, por consequência, a gente vai ser bem remunerado por conta disso. E olha que interessante, né? Isso vai totalmente de encontro ao que a gente estava falando agora há pouco, cara, sobre erros e acertos. Sim. Você, no passado, e você fala isso abertamente, você não necessariamente atendia só Nutri. Chegou um momento que você pegou mercado, pegou alguns outros nichos que estavam totalmente tipo, fora, né, do nicho da Nutri. Mas você, tipo assim, enxergou exatamente isso. Sim. Tipo, cara, tô aqui, tô ganhando. Você até cita, né? Tô ganhando até mais do que a Nutri me paga. Mas, pô, não tem propósito nisso. Não tem... Já vivi essa parada. Entendeu? E sabe por que eu já atendi? Teve uma época lá que eu encerrei as mentorias e decidi não mais trabalhar com Nutri, entendeu? Eu fui o rebelde com nutricionista. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu comecei a ouvir pessoas do mercado digital me guiando para eu ter uma agência tradicional. E a agência tradicional ia atender negócios que podiam pagar mais, negócios com tickets maiores e tudo mais. E eu meio que, João, fui seduzido por essa promessa. E eu fui lá e comecei a trabalhar com negócios locais e tudo mais. E eu vi que isso não era pra mim. Eu vi que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de enganar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito direto ao ponto. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo e tudo mais. E eu não tinha identificação nenhuma com os negócios que eu atendia. Então, além disso, de não ter identificação com o negócio, tem uma coisa muito importante, que dentro de uma agência você não vai ter processo nenhum se você estiver atendendo vários outros negócios ao mesmo tempo. O Gabriel sabe muito bem disso, que ele trabalhava comigo. Trabalha comigo, né, desde sempre. E ele sabe muito bem como é que era internamente a JMídias, em questão de processo, geração de resultados para os nossos clientes e tudo mais, como é que era antes e como é que é agora. A diferença, a transformação que essa empresa passou. E só passou porque eu tomei a decisão de que eu falei, para mim, chega esses negócios que eu estou atendendo, vou encerrar o contrato com essas empresas e vou começar a trabalhar com nutricionistas. E aí entra um outro momento também de decisão. A mesma decisão que eu tomei lá atrás de sair do meu emprego foi a decisão que eu tomei de encerrar contrato com várias empresas aqui para focar somente em Nutri. E eu chegava ali e encerrava contratos com valores bons para trabalhar com a Nutri, que me pagava bem menos. Na época doía, sabe por quê? Porque eu tinha conta para pagar, eu tinha o salário dos meninos para poder fazer. E mesmo assim, eu não questionava a minha decisão de fazer isso. Eu olhava e falava, caraca, olha o quanto de dinheiro que tá indo embora aqui, meu Deus. Mas vambora, que isso aqui vai dar certo. Era aquele famoso um passo pra trás. Eu sempre falo, né? Pra dar dois pra frente. Exatamente. Muito mais, né? Então essa virada aconteceu de verdade, porque hoje eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com nutricionistas,
consigo passar isso junto para os meninos que trabalham junto comigo e tudo mais, e a gente tem um ritmo de trabalho aqui muito legal. E muito legal porque a gente conseguiu estabelecer, né, processo, que foi o que você citou alguns minutos atrás, que realmente ficava um pouco bagunçado quando havia pessoas de outros nichos. Já teve mercado, já teve funerária, já teve loja de roupa. Meu irmão, a gente já anunciou com uma galera. E tipo assim, às vezes eu nessa época tava começando a botar o pezinho na gestão de tráfego. E aí, às vezes eu via as contas de anúncios, eu ficava, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que otimizar, o que tá ruim, eu não sei qual que é a média de nada. Então, assim, isso foi uma experiência que eu vivi, que eu confesso que eu não me senti muito feliz na época. E eu não quero passar de novo, porque realmente não saber qual que é o próximo passo, não saber o que eu devo fazer, o que eu devo entregar para cliente a qual eu tomo conta, me deixava, tipo assim, cara, ansioso. Meus sonhos, sério, minhas noites ficavam mais conturbadas porque eu dormia com caô de cliente, cara. Então, assim, realmente, quando você tomou essa decisão de nichar, de fazer, não, cara, vamos fechar em Nutri, foi onde, tipo assim, acertou a rota e aí a coisa aconteceu. Sim. No meio disso, você precisou dar alguns passos para trás ainda. Porque, cara, isso vai ser algo que vai acontecer para sempre, é algo recorrente, né? Mas uma vez que nós começamos a estabelecer esse processo, tudo começou a performar melhor. A gente conseguiu entender, às vezes, o nosso local aqui, o que é a função de um gestor, o que é a função de um head, onde que o João vai entrar nisso tudo, como que a gente pode entregar com qualidade para o cliente, qual o prazo, quais são as médias, entendeu? Então isso ajudou muito a gente ter um norte. Então aí eu também gostaria de saber de você, para essa galera que está começando, que atende Nutri, que às vezes tem algum outro cliente. A gente não quer dizer aqui, galera, para vocês, tipo assim, cancela todo mundo e é isso aí. Foi o que aconteceu com o João, é algo que a gente sugere porque deu bom pra gente. Sim. Mas o que você sugere para essa galera que às vezes hoje é gestor de tráfego, tem bastante cliente, seja de Nutri, seja de outros nichos, mas que às vezes não tem um processo definido. O que você pode dar de... Eu acho que não tem um processo definido, identificação com o próprio nicho. Então, tipo assim, quer dizer que todo mundo tem que trabalhar com nutricionistas? Não. Boa. Mas quando você começa a ter identificação com o negócio que você está trabalhando, você vai começar a se aprofundar muito mais dentro daquele nicho e vai conseguir de verdade ser um mentor do teu cliente. Você deixa de ser gestor de tráfego. Então, hoje aqui na JMídias, o João não é gestor de tráfego, a JMídias não é empresa de tráfego. A gente mentora muito os nossos clientes. A gente fala assim, cliente, não faz isso nesse momento, porque o teu faturamento está assim, assim, assado, não é interessante que eu me aprofunde aqui. Mas hoje a gente mentora os nossos clientes por eu gostar muito desse trabalho, por eu me aprofundar muito. Então eu deixo de ser o carinha do tráfego e começo a ser o cara do negócio do cliente. Então quando você começa a se aprofundar dentro do nicho, que você tem identificação, é isso que vai acontecer. E aí de verdade, você vai começar a desenvolver processos muito melhores na tua empresa, porque você vai estar trabalhando com um nicho só. Eu defendo muito a gente ser uma agência nichada, porque uma agência nichada, a tua vida vai ser melhor. Quem não tem uma quantidade de clientes significativo nunca vai entender o que eu estou falando aqui. Então, se por um acaso você está atendendo aí seus 20 clientes, 30 clientes, você sabe o que eu estou falando. Se por um acaso você tem 0 clientes, 5 clientes, você não sabe o que eu estou falando. Então você tem que viver isso de repente na pele, para ver o que eu estou na prática e tudo mais. E isso vale também para os nutricionistas. Se tem um nutricionista que está assistindo esse episódio aqui, isso também vale para os clientes que ela atende. Imagina um nutricionista atender um idoso, atender uma criança, atender uma mulher que quer emagrecer, outro que quer ganhar massa, outro que está com dificuldade de engravidar. Olha a dificuldade que essa nutricionista vai ter para conseguir ter uma metodologia de atendimento no consultório dela para fazer com que de verdade os clientes dela tenham resultado. E também essa nutricionista tem que ter identificação com os pacientes dela. Porque se ela está fazendo aquilo ali também só por dinheiro, entra na mesma situação. Que a nutricionista ela não vai conseguir se aprofundar muito na resolução do problema do cliente, vai ser uma nutricionista rasa, não vai ter fidelização dos teus pacientes, não vai ter indicação e o negócio dela vai pro ralo. Nossa, perfeito. A gente aqui estava realmente se comunicando muito com quem é gestor. Mas, cara, existe também um grupo de pessoas que é muito importante, que linka totalmente com o que a gente falou aqui, cara. Sim. Que é a Nutri. Exatamente. Porque a gente... eu atualmente tenho, tipo assim, muito contato com o Nutri e eu percebo muito isso, João, às vezes. Hoje em dia, quando a Nutri entra aqui no JMídias, você já, de fato, dá
essa sugestão. Dá Sim. assim, ó, cara, é melhor você nichar. Sim. É o que? É emagrecimento, é endometriose, qual nicho que você quer atender? Sim. Porque isso é algo fundamental, porque uma vez que a gente seleciona ali um público-alvo, uma persona, a gente consegue se aprofundar muito mais. E aí entra exatamente o que você falou também, que é a identificação. Tem Nutri que eu vejo que, cara, ela é esportiva pura. Tipo assim, a comunicação, a energia que ela passa, entendeu? Ela toda pá, forte, posta foto da academia, vai, mas ela quer ser Nutri de emagrecimento. Porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro, eu fico, mulher, muda esse nicho, cara. Só que, tipo assim, é aquilo. Tem coisa que a gente vai poder sugerir. Sim. Mas vai adiantar alguma coisa? Você mover os céus e a terra. O Gabriel fazer tudo possível. Se às vezes a Nutri, se às vezes o gestor não parar e ouvir e analisar, Sim. e tomar uma decisão, Sim. e às vezes parar e ouvir apenas o João, Sim. porque você pode chegar e dar essa dica, você pode chegar e falar, cara, nicha para tal público, faz tal coisa, mas se a Nutri chegar lá, numa outra mentoria, a qual fale, olha, você pode muito bem atender Nutri esportiva, endometriose, você pode atender as jovenzinhas que querem emagrecer 2 quilos. Cara, vai ficar uma bagunça na cabeça da Nutri, vai ficar uma bagunça na cabeça do gestor, que tipo assim, foi aquilo que você falou. Você tomava suas decisões e você nem tipo assim, parava pra se questionar muito. Cara, é isso, pum. Sim. Feito. Entendeu? Então é realmente isso. Identificação e escolha. Você realmente dá espaço. Você tocou num ponto que eu acho que faz sentido a gente falar aqui. Que me lembrou de uma situação muito interessante, baseado no momento da nutricionista, e que também isso vale para vocês, gestores de tráfego. Atualmente tá uma onda do cacete de high ticket para cá, high ticket para lá. Todo mundo agora quer ter posicionamento high ticket, isso vale para gestores, isso vale para nutricionista também. Que agora tá uma onda de sair aumentando o preço de qualquer jeito e tudo mais. E o que acontece? Aquilo que funciona para uma pessoa que dá mentoria para falar para você, nutricionista, aumentar o seu valor de consulta e tudo mais porque deu certo para ela, deu certo para ela, não quer dizer que vai dar certo para você. E que a gente tem que entender o momento de verdade que essa virada tem que ser feita. A mesma coisa para você, gestor de tráfego. Imagina se eu chego aqui e falo dos faturamentos que eu tenho, que você tem que fazer a mesma decisão que eu estou tomando hoje. Cara, o meu momento de negócio é completamente diferente de você que está me assistindo aqui, gestor de tráfego. E também das nutricionistas. Tem Nutri faturando menos do que R$5.000 por mês, querendo ter um posicionamento ultra high ticket, cobrando caro, tendo pouco paciente, tomando a decisão completamente errada de negócio. Por quê? Porque são pescadas pela promessa de cobrar caro, de nananã. Aí acaba entrando num posicionamento high ticket. Exemplo, você tem um posicionamento high ticket, você tem que ser high tudo. O que é high tudo? É você... Qual o telefone que você usa? É um telefone high ticket? Aonde é que você vai? Onde é que você corta o seu cabelo? Qual é o teu carro? E tudo mais. Tudo isso, essa parada de high ticket de cobrar mais caro, isso funciona de uma facilidade muito maior de quem já vive dentro desse ambiente. Então é muito mais natural a pessoa conseguir cobrar muito mais caro se o círculo social dessa pessoa está condizente a isso. E aí uma pessoa chega e fala que isso é fácil para todo mundo colocar em prática. E como é que se constrói um posicionamento high ticket, sendo que não tem às vezes nenhuma metodologia high ticket? Qual é a metodologia que faz virar a pessoa ter muito resultado? Às vezes a nutricionista nem desenvolveu isso, às vezes o gestor de tráfego não faz a menor ideia que isso aconteça. Então cada um de vocês tem que entender o momento do negócio de vocês. Não faz o menor sentido uma nutricionista que pelo menos fatura os seus R$20.000 por mês pensar em sair querendo valores exorbitantes do acompanhamento dela. Gestor de tráfego, cara, pelo amor de Deus, quando eu fui pensar em querer aumentar os valores aqui das Jatavidas, eu já estava faturando muito alto aqui na empresa. Então, eu sou uma pessoa que eu paro muito para entender qual é o meu momento de empresa. Cara, eu faço parte de grupos de pessoas que cobram caríssimo da gestão de tráfego. E eu, como eu entendo muito bem do meu negócio, eu sei até onde eu posso ir. E você tem que se questionar, você, gestor de tráfego, qual é o teu momento que o Zezinho da esquina está cobrando R$2, R$3.000 de uma mensalidade para fazer essa parte de gestão de tráfego? Foda-se ele. Qual é o teu momento? Se o teu momento é você cobrar R$500 por mês, esse é o teu momento. Se o teu momento é cobrar R$1.000 por mês, esse é o teu momento. A nutricionista, a mesma coisa. Então vocês têm que parar de ser influenciado por promessas bonitinhas na internet e olhar para a situação atual. Tem nutricionistas às vezes que moram e até em local de risco.
Quer ser high ticket. E quer ser em lugar baixa renda. E quer sair cobrando caríssimo. Sem entender o contexto da tua própria vida. Porque às vezes o que acontece? Para um nutricionista faturar 10, 20 mil no consultório, 20 mil reais de faturamento, gente, isso é dinheiro, porra. E às vezes isso tá muito bom. Só que chega lá a pessoa, o Nutri, que tá faturando 100 mil reais por mês e que tá viajando para tal lugar, falando que isso pode acontecer para todo mundo. Não é para todo mundo. É mentira. É mentira. Não é toda agência que vai faturar 100 mil por mês. Hoje, a quantidade de anúncios que eu vejo todo dia. E como ter uma agência que fatura 6 dígitos? Todo santo dia essa merda, parece pra mim. Isso não é pra todo mundo. Poucas pessoas vão faturar menos de 100 mil por mês. Acorda, gestor, acorda. Você tá aí faturando R$1.000 por mês, tem um cliente caindo na promessa de 100 mil. Entendeu? A mesma coisa nutricionista. Se vocês caem nessa promessa, vocês são burro, é isso. Cara, exatamente, perfeito. Você citou pontos muito, muito corretos, muito específicos, que realmente, como a gente citou... Eu fico puto, eu fico muito puto com isso, cara. A gente cita aqui, cara, Nutri que, às vezes, tipo assim, como você citou, não mora num local, né? Não é nem casa, ela não mora num local que, tipo assim, permite que pessoas de mais dinheiro passem. Sim. Uma região de risco, por exemplo. Sim. Ou seja, tem menos gente de... Eu moro numa cidade que se chama Itaguaí. É uma cidade de interior do Rio de Janeiro. Tem 120 mil habitantes aqui. A nossa cidade é uma cidade de baixa renda. A Jéssica, minha esposa, ela vai querer ter valores altíssimos na consulta dela aqui, sendo que não faz o menor sentido. Pra onde a gente mora? Não. Exatamente. Isso não serve só para, às vezes... pensar em programa caríssimo, em consulta caríssima, mas às vezes a Nutri que chega e começa a ter um resultado, né? Ela chega com resultado, ela começa a estar aqui com a gente, e aí ela pensa, né? Ela vê esses anúncios das mentorias para a Nutri, ela chega e fala: João, ou Gabriel, eu estou desenvolvendo um infoproduto, vou parar com minha venda de PN, minha venda de consulta e vou começar a vender só meus produtos, só meus cardápios, minha renda. E aí, o que você essa galera aí que já que tá polêmico, então vamos lá, fala Vai aí. dar merda, é isso. Vai dar ruim. Cara, venda de infoproduto para um nutricionista vender para público final é difícil para um caramba. O que você vê naturalmente aí no mercado são nutricionistas vendendo para outros nutricionistas. Então é profissional vendendo para profissional. Os tickets são maiores. Então, eu quero ver de verdade o mentor que está falando para você e te vendendo, o quanto de verdade ele vende para público final em venda de infoproduto, caso você tenha uma recomendação relacionada a isso. Peça de verdade a pessoa te mostrar referência e quando que a pessoa faz dentro disso aí, que aí sim você vai entender, porque se a pessoa tiver uma boa metodologia e ela tem muito resultado dentro disso, ok. Agora, se a pessoa só vende para profissional, aí você tem que desconfiar, você tem que ir para a realidade. Eu sou uma pessoa... Cara, eu podia falar aqui que a JMilhas podia fazer qualquer coisa para nutricionista, que a gente faz produto para cá, produto para lá e tudo mais, e poderia vender muito bem essa ideia e muitos dos meus clientes comprarem. Só que eu, João, ia estar vendendo uma mentira. Então, um nutricionista vender grupos de emagrecimento online e tudo mais, é possível? Com certeza, desafios e tudo mais. Isso dá certo? Dá. Só que isso muitas das vezes não é escalável. O que paga as contas de um nutricionista chama-se consultório. E você, nutricionista, não tem que pegar as exceções do mercado e levar isso como regra. Porque tem gente que, cara, tem muito sucesso dentro desse mercado e vende muito produto para público final. Quer dizer que isso vai acontecer para todo mundo? Não. Não vai. Então você tem que saber se isso é natural. Muitas pessoas fazem e é fácil ter resultado nisso? Ok, você pode pensar. Agora você tem que pensar, a maioria dos profissionais estão fazendo o quê? Cara, o que paga as contas de um nutricionista é o consultório. Ponto final. Uhum. Não, perfeito. Te ver falando assim, me lembra muito, né, as reuniões que às vezes a gente faz. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, né, com uma Nutri que ela foi mais para, tipo assim, às vezes pegar uma ideia que era na verdade, off tráfego, Sim. Off JMilhas, que era muito mais consultório, muito mais, tipo assim, a carreira dela, que era uma Nutri que tá faturando bem, tá querendo acertar a conta do consultório, ter um melhor balanceio financeiro, enfim. Eu vejo você entrando muito nisso e sendo um cara que
Isso não necessariamente se trata de problema, mas é um cara que consegue chegar e resolver. Sim. Tipo assim, tirar ideias, né, dado a experiência que eu já teve, tendo uma empresa. Então, aí me lembra também, é uma pergunta que eu sempre quis te fazer, mas eu nunca fiz. E aí eu fiz um rascunho pra mim, falei, cara, eu preciso perguntar isso pra ele. O que te faz, o que te... Da onde você consegue ser esse cara resolvedor de problema? É o cara que chega... que a Nutri chega, fala de consultório, como eu falei, de desbalanceio financeiro, seja eu falando alguma coisa do meu PC que deu ruim ali, seja, cara, meu Deus, qualquer coisa. Como que tu consegue resolver? Não sei. Por quê? Porque quando eu comecei a resolver problemas, eu desde pequeno, entendeu? O computador quebrava lá em casa, eu arrumava, eu sou uma pessoa curiosa, então eu quero descobrir como é que funciona tudo. Entendi. Então, pelo fato de eu querer descobrir como é que funciona tudo, eu vou descobrindo como é que funcionam as coisas. Entendi. Então, isso vem desde sempre de eu buscar resolver, tentar fazer coisa. Esses dias, um computador que veio na Tamires queimou a tela. Sabe quantas vezes já abriu um computador para trocar uma tela? Uma tela? Nunca. Eu falei, meninos, eu vou abrir isso aqui e vou trocar. E abriu o rádio e o negócio trocou, pô. Tava funcionando. Aí eu fico, pô, não é possível, cara. O que esse cara tem Eu não sou o Pablo Marçal pra ficar falando que eu resolvo tudo de todo mundo. Não é por aí. A não ser que fale o como. Se falar o como, você vai... Nós falamos como. Mas não sou. Mas é você ter curiosidade pra conseguir resolver as coisas. E naturalmente, quanto mais experiência você tem nas situações, mais você consegue resolver determinadas situações. Voltando para a parte da nutrição, por que hoje eu, João, consigo ajudar muitas nutricionistas a ver o momento certo da nutricionista fazer cada coisa? Porque eu passei isso junto com a Jéssica, minha esposa. Eu vivi isso, eu não tirei da minha cabeça. Eu vivi erros e acertos junto com todo o processo que eu tive junto com a minha esposa. Então eu sei, na prática, como é que funciona o lançamento, como é que funciona a parte para perpétuo, como é que funciona a captação para consultório, venda de programa nutricional, tudo isso vivendo e tendo o próprio negócio. Então, isso me dá bastante bagagem para chegar para o nutricionista e falar, não faz isso. Entendi. Não, perfeito. E linkado a isso, eu posso chegar à conclusão que, tipo, além de você ter vivido a experiência de Sim. ter um consultório, de ter criado, foi linkado a muito estudo e não necessariamente, como a gente falou, né, de 1.500 pessoas, mas às vezes pegar alguém que te desse uma dica específica ou você realmente foi sozinho, foi desenvolvendo, você teve não algum tipo de mentoria, mas tipo assim, o que você estudou para que você hoje para que hoje você consiga ouvir uma Nutri e, cara, faz isso, não faz isso. Não foi estudo, foi vivência. Foi vivência? Entendi. Exatamente. Entendi. Não é estudo. Era isso que eu ouvi. Exatamente. Porque quando a gente chega para poder falar algo para uma pessoa, não vai ser com base naquilo que a gente viu alguém falar. Entendi. Vai ser com base naquilo que a gente já viveu. Tá certo. É isso. Então, tipo assim, não é o estudo em si, é vivência. É botar a cara a tapa, entendeu? E fazer a parada acontecer. Entendi. Pô, perfeito. Isso é curioso também, né? Como você falou, às vezes... uma tela que quebra, a gente, às vezes, um exemplo, né? Sim. A gente vai pagar uma fortuna, né? Às vezes só abrir. Ou isso serve também para um consultório. Caramba, como é que eu abro um consultório? Como é que eu vou estar correto perante o governo? O único lugar que eu não sou curioso para fazer nada se chama coisas de dentro de casa. Me pede para trocar uma lâmpada lá de casa, eu vou queimar o relógio. Mas eu não vou conseguir fazer, entendeu? João, tem que cortar a grama lá de casa. Caraca, eu vou procrastinar isso, cara. O meu negócio é nutricionista e computador e essas paradas assim, internet. Me tirou disso. Eu sou o Zé Ninguém. O homem então tem um ponto fraco. Eu não sei de tudo, não. Tá Me bom. tirou do meu habitat natural. Eu sou o Zé à esquerda. Muita coisa, entendeu? Entendi. É bom ouvir isso porque a vida é muito isso, né, cara? Tem pessoas que desempenham melhor determinadas funções do que outras. E não necessariamente as que não conseguem são piores. Exatamente. Às vezes elas só não estão no habitat dela, como você falou, né? Exatamente. Meu habitat natural, gente, é isso aqui, já tá mídias, consultório, já com nutricionista, parte técnica aqui, então, tipo assim, essa câmera que a gente tá gravando, eu comprei, tem uma lente boladona pra fazer a gravação de outros vídeos, esse microfone, tudo isso eu vou investigando e vendo com a melhor qualidade daquilo que faz, o porquê que faz e tudo mais, e isso eu entendo muito bem. Me tirou da minha zona de conforto, lascou. Entendi. Não, perfeito. Dá um problema no motor do carro, já era. Não sei de nada, gente. Não, show. Uma coisa que eu me pergunto também, eu vejo muito você fazendo isso nas reuniões que nós fazemos de entrada aqui, né, dos clientes que vêm aqui para a Jatamilhas. Você sempre faz meio que uma linha do tempo futura para cliente.
você geralmente pergunta, qual que é a sua média e tal, faturamento, pra gente saber de onde que nós estamos saindo. Sim. Mas você sempre chega na determinada frase. Como que você se vê daqui a um ano, né, pra Nutri? E qual o faturamento que você deseja ter e tal. E aí, através disso, a gente vai trabalhando, né, pra chegar ali nos melhores números. E aí, eu não sei se alguém já tivesse essa pergunta, ou se eu já te fiz, mas hoje, creio que um ano, embora um ano pra gente seja muita coisa, a gente até brinca aqui que, cara, passa 2 meses. Mas 2 meses na J-Milhas parece que está na AVT, lá do Rock, sabe? Parece que o tempo lá não acontece e acontece mesmo. Aqui a J-Milhas é AVT. É AVT, né, cara? A gente vive num tempo diferente. Meu irmão, cara, em uma semana, a gente pode virar J-Milhas de cabeça pra baixo, entendeu? Porque as coisas mudam muito. E isso é uma característica sua, que foi o que eu citei. E como eu falei, né? Erros e acertos. Nos trouxe aqui, né? Essa cultura de que, tipo, cara, essa mesa tá aqui hoje, beleza. Será que se ela estiver ali, a partir de amanhã, você vai ter uma produtividade melhor? Sim. Ela vai estar mais bonita o ambiente? Vai estar mais clean? O que a gente pode mudar aqui pra melhorar? E eu acho que isso é bacana essa parte. Mas o que acontece? Um ano, eu sei que é muita coisa. Porra, muito. Pra gente. Mas eu gostaria de saber ainda mais. A J-Milhas, o João Paulo Regassi, você não pode falar, creio eu, que pela Jéssica, né? Mas por você e sua empresa mesmo aqui, J-Milhas. Como que você vê a J-Milhas daqui a 5, 8 e vamos estourar aqui 10 anos? Como que você enxerga? Tá, beleza. Tem muito papo de coach pra isso, né? Tipo assim, você tem que fazer uma visão de 20 anos da sua vida, aquela coisa toda. Sendo bem sincero, eu não faço a menor ideia do que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos. Porque eu não sou uma pessoa que eu fico remoendo o meu futuro. Eu vivo o presente. Então, eu sei o que eu vou fazer no meu intervalo de 1 ano, 2 no máximo. Show. Eu vou ter todos os meus planos desenhados para daqui a 5 anos. A chance disso não acontecer é muito grande. Então, eu tenho uma estimativa de algo que eu quero. Então, eu tenho os planos para a J-Milhas de tudo que vai acontecer durante esse ano e uma visão do que pode acontecer daqui a 2 anos. Mas essa visão daqui a 2 anos pode mudar daqui a 6 meses. Então, tem muita gente que fica com essa ideia, daqui a tanto... Pessoal, é o seguinte, vou falar um negócio pra vocês. Daqui a 10 anos, eu, João, vou ser rico. Muito rico. Essa eu tenho uma certeza disso. Como eu vou estar até lá, quantas pessoas eu vou estar ajudando nesse cenário, porque vai ser a consequência disso. Quantas pessoas eu vou estar ajudando nesse processo, não sei, é o meio do caminho que vai dizer. Então, não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos. Eu só sei que eu vou estar ajudando muita gente, vai ser a mesma visão que eu estou fazendo aqui agora. Tendo um negócio para impactar um monte de gente, e essa é a ideia. Basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Respondeu muito bem. E faz total sentido, né? Você que é um cara que toma decisões, muda, desmuda. Realmente, às vezes, você programar um futuro tão distante assim, não seja nem tão congruente, né? Sim. Porque se você mexe aqui, automaticamente aqui já era, irmão. Exatamente. Já não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, beleza. Então, uma coisa então que pode ser muito útil para sua audiência aí. Primeiramente para a Nutri e depois para a gestor de tráfego. Qual dica que você dá para planejamento? Não precisa ser tão a longo prazo, pode ser a curto prazo. Que eu acho que pode ser saudável. Um ano. Isso. Cara, começou o ano, o que tu vai fazer esse ano? Quanto vai chegar ao final do ano faturando? O que você vai fazer? Eu sei o quanto que eu quero faturar na J-Milhas até o final do ano. E para chegar nesse faturamento, eu sei quantas pessoas eu tenho que contratar, eu sei quanto dinheiro eu tenho que investir. Eu sei de verdade tudo que eu tenho que mexer os pauzinhos aqui internamente da empresa. Se você me pergunta isso para 2 anos, você... Entendi. Isso já se perde de uma forma muito grande, entendeu? Entendi. Então você considera mais saudável de ano em ano, para que assim você não se frustre. Tipo, exatamente. Caramba, eu planejei há 2 anos atrás fazer isso, só que caramba... Você tem que ser uma pessoa inconformada. Tipo assim, grato pelo aquilo que você tem, mas não conformado com a situação que você está hoje atual. Então, por mais que eu tenha um plano de 1 ano, eu vivo semana a semana, mês a mês, e vambora, a gente tem que fazer as coisas acontecer, e mudança, tal, entendeu? Que aí eu faço com que esse plano de 1 ano aconteça em 6 meses. Perfeito, perfeito. Não, show. Bacana ouvir isso, porque essa era uma pergunta que não era nem só para sua audiência, era para mim também. Porque, pô, sou novo e tal, e obviamente eu faço uma programação, né, da minha vida e tal. E embora eu seja, como eu falei, muito monótono, embora eu não saia muito dos planos, tudo que eu faço é sempre muito antecedido, sei as datas. Eu falei, Gabriel, assim, Gabriel, vamos gravar um podcast. Eu cheguei pro Gabriel e falei, Gabriel, tu vai fazer um podcast comigo, vamos gravar um podcast. A gente ia gravar um podcast no consultório da Jéssica, que é do lado da minha agência aqui.
Aí eu falei, não, Gabriel, vamos gravar na minha sala. Esse podcast aqui são gravados na minha sala. A gente simplesmente pegou a minha mesa, virou de lado e esse é o ambiente aqui. A gente vai fazer uma obra aqui, a gente vai ter um espaço só para podcast. E eu vou esperar... Quando eu tiver isso pronto pra começar, não, a gente começa de qualquer jeito, é isso. Isso aí. E começa, né, e vai consertando o carro com ele andando, né? Consertando o carro com ele andando, então. Estamos no melhor cenário? Não, mas eu acho que tá maneiro, tá legal isso daqui, Sim, entendeu? Sim. Não, mas show. Bacana ouvir isso. Questão de realmente planejamento, às vezes esperar muito, né? É. Poxa, vamos esperar muito, vou esperar tudo dar certo pra acontecer. Cara, faz e aí, conforme a vida for acontecendo, você vai entendendo. A gente comentou, né, antes do podcast começar, a gente vai trocar essa ideia hoje, vamos fazer esse episódio piloto, mas através dele a gente vai poder perceber, cara, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro. A hora que a gente vê esse podcast daqui a um ano, caraca, a gente vai rir disso daqui, entendeu? Verdade. Então é realmente isso, às vezes eu vejo, falo por mim também, né, às vezes eu deixo de começar alguma coisa por não, cara, tem que estudar mais, não, cara, começa. Gestor de tráfego, começa, mete as caras pra estudar. A Nutri, que ela já passa por um processo diferente, né? Porque ela faz a faculdade e tal. Mas às vezes o Nutri se formou, eu já lidei com o Nutri que se formou há muito tempo, porém estava trabalhando em outra área, porque ela às vezes não tinha... Cara, caramba, como que eu vou começar, como que eu vou... Só que faltou ali às vezes o como, né? O primeiro passo, o famoso como do Paulo Marçal, nosso amigo Paulo Marçal. O como, por onde começar, então, cara, começa o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. Né? O engraçado é que a gente tá falando isso daqui, desses memes aqui que a gente tá vendo atualmente na internet, a pessoa que tava assistindo o episódio daqui a um mês, Nossa, 2, 3, verdade. não vai entender absolutamente nada do que a gente tá falando. Verdade, né? É verdade. Existem memes que são desse tempo aqui, galera. Desse tempo atual, que a gente tá vivendo. Hoje é que dia? Hoje é dia 26 de janeiro. Então, dia 26 de janeiro de 2024 que a gente tá gravando esse episódio aqui numa sexta-feira. Essa é a data que a gente tá gravando esse podcast. Então, ó, conversamos bastante nesse primeiro podcast aqui. Todos os encontros que vão ter aqui, todos os podcasts que vão ter, vão ser um bate-papo muito solto, sem muito script e tudo mais. Eu acho que a conversa vai fluindo durante o tempo. Com certeza esse vai ser o nosso pior podcast. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E coloca aí nos comentários aí o que vocês acharam desse podcast e tudo mais. É bom que eu peça esse CTA aqui no final do podcast. E no final eu vou saber se a galera realmente assistiu ou não. Que se você assistiu até o final, coloca um emojizinho fala um emoji aí, galera. Caramba, de foguetinho. Manda para os clientes aqui, vambora. Tá indo pra cima, foguetinho pra cima. Então tá bom, coloca três foguetinhos nos comentários se você assistiu esse podcast no final. Perfeito. Então, ó, até o próximo podcast. Nossa, acreditamos que a gente vai gravar um podcast por mês. Então vai ser mais ou menos a frequência da nossa ideia do primeiro episódio atual. Entendeu? Pode ser que essa ideia mude no longo prazo, mas a ideia inicial é essa. Show, perfeito. Show? Tamo junto? Até a próxima.